Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje eu quero fazer um vídeo com a ajuda de Deus sobre a palavra do Senhor. E vou ler em Tito, capítulo 1, do versículo 9, ou melhor, 10 em diante. Tito, capítulo 1, do versículo 9 em diante. Paulo, antes de morrer, estava perto de morrer, ele escreveu a Tito. E este assunto aqui, aí aos 50 anos atrás, 45 anos atrás, a gente ouvia na igreja. Mas hoje não se ouve mais. E para os jovens, para aqueles que estão iniciando uma carreira honesta, limpa e produtiva, é bom que nós conheçamos a Bíblia como ela é, não como a ganância de certos líderes que nós temos hoje. Vamos à palavra do Senhor. Retendo fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus queridos e amados irmãos, quando você envia uma carta para sua namorada, ou para sua esposa, ou para seja lá quem quer que seja, ou quando você recebe uma carta de um ente querido, você não lê uma linha e pula duas, depois lê uma sentença, deixa uma linha para trás. Você lê a carta toda. A carta é para ser lida, palavra por palavra. Mas o que é que se vê hoje? Pega-se uma sentença aqui, uma sentença ali, uma palavra aqui, uma palavra ali, e formam uma doutrina que, no final, quem sai ganhando são eles. Quando eu estudei um pouco de criminologia, o que eu pude entender logo no início é quando existe um crime, o início da investigação é este. Quem ganha com esse crime? E o pregador, quando sobe no púlpito, quando ele prega, eu quero saber quem ganha com aquela mensagem. No final é ele. Porque ele faz as coisas do modo dele. Lê uma linha aqui, deixa duas linhas, lê mais duas linhas, deixa uma linha e vai formando uma ideia que no final da história ele que sai ganhando. Todos saem perdendo e ele sai ganhando. Mas nós vamos para a palavra aqui, que diz:
que nós temos que reter firme a palavra. Nós temos que reter a palavra. Nós não temos que reter coisa nenhuma a não ser a Bíblia. Não. Hoje busca-se novidades. Uma novidade, depois a outra era... Vocês lembram aquele... Passou uns tempos aí que eles tinham um instrumento judaico que eles ficavam soprando bu, bu, bu. O que vão fazer agora com aquele instrumento que não se usa mais? Houve uma época que se fazia negócios para ter samambaia na igreja. Eu estou dizendo que eu vi. A gente chegava num púlpito, assim, era samambaias. Parecia que a pessoa estava numa floresta. Agora a gente chega numa igreja, símbolos judaicos. Assembleia de Deus. Porque eu sou da Assembleia de Deus. Então eu posso falar. Então, nós temos compromisso com a palavra. Mas mais para frente nós vamos ver esses gananciosos, esses falsos judeus, que a Bíblia fala. Me dá até vontade de rir, porque a Bíblia fala já dos falsos judeus. Essa turma que está aí hoje são os falsos judeus. Mas vamos para lá, para frente. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, quer dizer, esse pessoal do judaísmo. Leia o livro de Gálatas e veja como o apóstolo Paulo queria que a igreja se desligasse, não tivesse nenhuma conexão com o judaísmo. Nenhuma! Mas eles começaram Yeshua, Yeshua, e mais aqui, mais ali, e mais ali, e mais aqui, e foram indo. Agora misturaram o judaísmo e o cristianismo. Eu vou dizer a vocês, talvez uma coisa que você nunca tenha ouvido antes. Sabe por que esse pessoal está se juntando aos símbolos judaicos? Muito simples. O judeu tem dinheiro. O judeu tem dinheiro. Tem tecnologia. Tem conhecimento. Então, eles querem se juntar aos mais fortes. Há até uma notícia que um grupo de judeus desviados do judaísmo estão fazendo de tudo para desmoralizar o judaísmo e não querem que o templo seja construído, o templo de Salomão, lá em Israel. Então vamos construir em outro lugar. E eles dizem que financiam até coisas desta natureza para que o judaísmo verdadeiro seja enfraquecido. Porque o judaísmo é bom para o judeu, porque o judeu é o povo de Deus. Agora, a igreja é algo diferente. Nenhum profeta judeu viu a igreja. Nenhum. Eles não viram a igreja. Mas a igreja começou no Atos dos Apóstolos e é triunfante até hoje. Nós nunca vamos suplantar o judaísmo. Nunca seremos mais importantes do que Israel. Não! Porque Jesus mesmo disse que eles iam ver Jacó, Abraão, Isaac. O que é? Os judeus. E a igreja não está neste nível. Continuando com a palavra do Senhor que diz que eles são enganadores e que, versículo 11, os quais convém tapar a boca. Oh! O apóstolo Paulo disse que era bom tapar a boca dessa gente. É forte essa palavra, não é? Sabe por quê? Existem pessoas que não têm raciocínio. Nós temos hoje pessoas que, para ganhar o dinheirinho dele, para sobreviver, fica no púlpito contando uma mentira aqui, uma mentira lá, uma mentira aqui, uma mentira lá.
e ele tem um grupo que segue ele, né? Tem um que fica no púlpito onde tem crianças, meninas, meninos. E ele fala sobre as suas perversidades, zoofilia, crimes contra o animal, que coabitava com o animal, e tem gente que aplaude, acha isso lindo. Mas se a pessoa diz assim, eu nasci na igreja, eu sirvo ao Senhor desde a minha infância, não tem valor nenhum. Eles gostam da sujeira, da podridão e da imundície e da mentira. Isso eles gostam. Mas o apóstolo Paulo tinha que tapar a boca dessa gente. Por quê? Porque eles são ruins. Como diz numa parte do Brasil, eles são ruins demais. Tem um que diz assim, que a Bíblia tem erros. Faça-me um grande favor. Não existe no Brasil, não existe no mundo, não existe na América ninguém que possa corrigir a Bíblia. Não existe esse homem. O homem mais conhecedor de Bíblia que eu encontrei em toda a minha vida foi Dake. Porque se eu estou no Evangelho, eu nasci na igreja, eu conheço muita gente que está pregando hoje o que ele pregava há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Ele não progrediu nada, nem uma vírgula no ensino dele. Mas Dake não. Dake deixou só de mensagens gravadas em rolo 500 horas. 500 horas de pregação dá quantos livros? Dá quantos livros? Dá pelo menos de 200 a 300 livros. Isso além das obras escritas que ele deixou. Então, Dake disse que o ensino dele podia ter erros, mas na Bíblia não tinha erro. Então, por favor, não venha falar que a Bíblia tem erro, porque isso é uma coisa ridícula. A Bíblia diz que o tolo fala da sua tolice. Isso é uma tolice. Há muitos anos atrás, minha filha estava para nascer. Fui na Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, lá na General Polidoro. Vocês que são do Rio de Janeiro sabem de onde estou falando. E lá estava Juan Carlos Ortiz, da Argentina, que estava ressuscitando as células, que existem já desde 1700. Então, ele falou muito bem, foi muito aplaudido, o pessoal gostou muito, mas ele disse que a parábola do filho pródigo já tem num livro chinês já há milhares de anos. Eu não gostei daquilo, porque ele estava dizendo que Jesus plagiou um material chinês. Jesus precisava plagiar um material chinês? Ele já estava meio perturbado já. Porque o Senhor dos Senhores, o autor de todos os poetas deste mundo, não tem necessidade de plagiar material de ninguém. E o pessoal ficou quieto, mas eu não. Não. Agora, na minha igreja, eles estão pregando que o tanque de Betesda nunca existiu. E a geografia, que fala sobre o tanque de Betesda e a história, e as fotografias, e os escavadores, aqueles que escavam, os arqueólogos que descobriram e mostram fotos pelo mundo inteiro. Não, o tanque de Betesda nunca existiu. É para desmoralizar o milagre que Jesus fez lá. Isso é obra do demônio. Vocês que falam isso, vocês estão com o demônio. O demônio não está dentro de você, mas o demônio está falando no seu ouvido. Outros dizem que Deus nunca foi visto. Leia quantas vezes Deus apareceu. E ele diz assim, Jesus diz que ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus na sua glória. Porque ninguém resiste à glória de Deus hoje. Mas, olhe no Velho Testamento quantas vezes Deus apareceu a Moisés.
E quantas vezes falou até de cara a cara, como diz a Bíblia. A pessoa que afirma isso está demonstrando que ele não lê. Leia a Bíblia. Largue a televisão, as novelas, os filmes, estas coisas que tomam o tempo da pessoa, e leia a palavra do Senhor, que você vai encontrar. Nós encontramos outros dizendo, eu estou falando sobre tapar a boca, que o apóstolo Paulo disse que convinha tapar a boca dessas pessoas, que há pessoas que nascem gay, que o eunuco nasce gay. Não, amigos. O eunuco e o gay são duas coisas diferentes. Eunuco é uma pessoa que nasce e tem propósitos na vida além de ter família. Ele aprecia a mulher, aprecia crianças, aprecia a vida. Grande parte deles são artistas, mas não tem inclinação para o casamento. Assim como moças também, algumas delas não têm inclinação para o casamento. Mas não é gay. O homossexual é outra coisa. É um ser atraído pelo mesmo sexo. É só a pessoa ler. Ir para o dicionário ler. Ler o Aurélio e outros dicionários bons que existem. Mas não acha que é uma coisa e sai falando. Eunuco não é gay. Eunuco é uma pessoa que não tem inclinação para o casamento. Então, fora de ordem. Outro vem e diz que Jesus tinha amante. Convém tapar a boca dessa gente. Que Jesus era 100% homem na terra. Mas em tudo ele foi tentado e ele resistiu, ele venceu. Então, mostrou que nós também podemos vencer. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Outros afirmam que o apóstolo Paulo tinha amante homem. Que vergonha! Querem denegrir a imagem de um homem de Deus que decidiu pregar o evangelho até o último dia da sua vida. Perdeu a sua vida e agora eles querem humilhá-lo, sujar a moral dele, do apóstolo Paulo. Isso não se faz. Outros afirmam que Davi e Jonatas eram amantes. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso não aconteceu em absoluto. E nós encontramos muitas outras coisas, como apareceu há uns tempos atrás uma coisa interessante. Eu não sei de onde apareceu uma ideia que a pessoa pega um lenço e vai na porta do banco, ele deve ir para o banco, passa o lenço na fechadura do banco e no outro dia vai lá, a conta foi paga. Cadê esse lenço, gente? Vamos trazer esse lenço para as Nações Unidas, para o Banco Mundial, para resolver os problemas econômicos do mundo. Essa patifaria, essa mentira, essa vigarice que faz a igreja ser perseguida quando o comunismo vence dentro de um país. Por causa desse tipo de gente, nós pagamos. Eu lembro que quando cheguei no Brasil, numa das minhas viagens, eu estava com 5 malas. Era a minha primeira viagem para o Brasil. E o oficial disse assim, o que é que o senhor faz na América? Eu disse, eu sou pastor. Eu não sabia. Ele disse, abre as malas. Falou grosseiro comigo. Eu abri. E aí, não foi do jeito que ele queria, ele falou grosso comigo. Tudo bem. Ele pode falar do jeito que ele quiser. Depois que ele procurou em todos os cantinhos das 5 malas, não encontrou nada, ele disse assim, pode fechar as malas, pastor. Sabe por quê? Muitos se dizem pastores
e são encontrados com contrabando, levando daqui para o Brasil. Contrabandistas usando o nome de pastor. Então, o verdadeiro pastor paga por isso. No judaísmo, tem coisas bonitas para os judeus. Igreja é uma coisa à parte. Mas como o judeu tem o dinheiro, eles querem se encostar no judeu. Mas o judeu é muito mais inteligente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel da Paz. E os judeus têm 127. Olha o tamanho de Israel e o tamanho do Brasil. Eu não estou falando mal do Brasil. Eu estou combatendo aqueles que o Paulo disse que convém tapar a boca deles. São faladores. Falam e falam e falam. Só sabem fazer falar. Mas nada acontece. Não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe ensinar, não sabe desenhar, não sabe escrever um telegrama. Não sabe. Quando sobe no púlpito, faz aquele estardalhaço. E o povo fica alimentando esse tipo de vigaristas dentro da casa de Deus. Fica sofrendo, alguns com os dentes estragados. Para vocês terem uma ideia, a Assembleia de Deus, quando começou no Brasil, tinha assistência médica. Tinha assistência médica. Eu estou falando isso porque eu me sentei e aprendi com Daniel Berg. Ele cantava, tocava violão, não era um grande violonista, não era um grande cantor, mas cantava, tocava, ensinava e pregava. Eu me sentei, eu aprendi com ele. E esse pessoal aí? É uma tristeza o que eles fazem, tomando o tempo da nossa juventude, tomando o tempo das nossas famílias. Fico preocupado se Jesus Cristo demorar, o que será da nova geração, sem nenhum ensino, com esses fariseus e hipócritas agora introduzindo o judaísmo dentro da nossa igreja. Meus queridos irmãos, nesse texto você encontra 17 acusações contra os maus obreiros. Maus obreiros. Pessoas que não deviam serem obreiros. Talvez eles pudessem ser outra coisa na vida, mas como ser pastor, se a pessoa controla aqui, controla ali, ele não precisa trabalhar. Dorme até tarde e não produz nada na vida e vai ainda até morrer, depois deixa a igreja para o filho, e o filho deixa para o neto, e o neto deixa para o bisneto, e assim vão continuando. Mas o Senhor julgará a todos. O Senhor julgará as nossas ações, o nosso trabalho, Ele vai julgar. Eu fico preocupado com isso. Eu trabalho para viver. Claro. Eu acho que trabalhar é uma coisa excepcional, linda, uma coisa importante na vida. E toda semana é muitas horas de trabalho que eu ponho no meu serviço. Trabalho de responsabilidade. E de noite, de madrugada, na chuva, no inverno, na neve. É trabalho para viver. E sou muito feliz. O dinheiro que recebo é muito abençoado, porque é um dinheiro honesto, não é um dinheiro chorado, de viúvas e de pessoas mais necessitadas do que eu, não é? Louvo muito ao Senhor pelas pessoas que me veem em meus vídeos através deste mundo maravilhoso de nosso Deus, que agora já alcançam 198 países com mais de 2 milhões de visitas. Sou muito agradecido a Deus, a vocês que veem meus vídeos. Vocês são a alegria da minha vida, a minha família. E a Deus, que tem me dado força para fazer esse trabalho. Dentro de poucas horas saio para o meu trabalho. Hoje é domingo, mas vou trabalhar até de madrugada. Agora aqui deve ser 1h da tarde, 2h.
e vou trabalhar até de madrugada com a ajuda de Deus. Sou muito feliz por isso. Muito obrigado a todos vocês que estão na Alemanha, na Jordânia, no Uzbequistão, Paquistão, no Irã, em Cairo, na África, na Argentina, meus irmãos argentinos, e tantos outros países que eu nem sabia que existia. Bondade de Deus. Portanto, onde quer que você esteja, se você está sofrendo muito, saiba que o Senhor está perto de ti para te ajudar. Apoie-se nele e apoie-se na palavra de Deus. Não ouça esses vigaristas que não têm nada para te dar. Muito obrigado pela atenção que você dispensou à minha pessoa. Amém e amém.